Aquela famosa frase doce ou travessura vem do Halloween. Uma época esperada por alguns, mas também odiada por outros. A história do Halloween nos leva a entender conceitos que não imaginamos. Mas o que tem a ver com o caso de hoje? Um caso que aconteceu na noite do dia 31 de outubro. Ronald Sisman e Elizabeth Platzman foram encontrados de uma forma bem sinistra. Sejam todos bem-vindos a mais uma investigação em série especial de Halloween. Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje irei dar início ao nosso mês de Halloween. Então teremos casos que aconteceram nessa data e vou trazer para vocês no mês inteiro de outubro. Então esse vídeo está imperdível, fique aí que vocês não vão se arrepender. Mas antes de mais nada, já deixe o seu like aqui nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar aqui na descrição a playlist de investigação e série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. Vou deixar também aqui embaixo as minhas redes sociais. Já temos o Instagram do Investigação e Série. Dito isso, então, bora para o nosso caso de hoje. Antes da gente iniciar o nosso caso, vocês sabem o que é o Halloween? É uma comemoração praticada há mais de 3.000 anos e foi resultado da mistura de traços das culturas religiosas pagã e cristã. A origem do Halloween está relacionada com o Samhain, um festival dedicado à colheita realizada pelo povo e os que sustentariam durante ao longo do inverno e também aos mortos, que era praticado pelos celtas na antiguidade. Esse festival acontecia na passagem do dia 31 de outubro para 1º de novembro e também era considerada uma transição para os celtas, pois era nesse momento que se encerrava um ano e outro se iniciava. Os celtas eram um povo que habitava as ilhas britânicas, além de parte da Península Ibérica e da Europa Central. O povo celta também acreditava que o Samhain era um momento importante onde os limites que existiam entre o mundo real e o mundo sobrenatural deixavam de existir. Assim, os mortos do último ano vagavam pela terra para visitar os locais que viveram e para rever seus familiares. Muito assustador isso, né? Mas também acreditavam que não só os mortos vagavam, mas outros seres sobrenaturais, incluindo espíritos malignos, pois os limites entre o mundo real e o sobrenatural estavam suspensos. Durante o festival, os caminhos eram iluminados com lanternas e fogueiras, com o objetivo de afastar os maus espíritos. As fantasias, como máscaras e disfarces, eram usadas para evitar que as pessoas fossem reconhecidas pelos espíritos malignos. Então, algum tempo depois, já durante a Idade Média, a Igreja começou a condenar este tipo de evento e daí surgiu o nome que conhecemos como o Dia das Bruxas. Pois o evento foi direcionado aos curandeiros que eram considerados bruxos e por sempre ficarem contra a doutrina da Igreja, esses curandeiros eram queimados na fogueira. E para afastar o caráter pagão dessa comemoração, a Igreja fez uma alteração no calendário. Colocou então o Dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro. E para finalizar a história dessa grande comemoração que existe até os dias de hoje e recebeu uma comemoração e um significado bem diferente ao da sua origem, o pedido de doces realizado pelas crianças ainda está relacionado com a antiga tradição celta, onde o objetivo é apaziguar os espíritos maus oferecendo comida ou doces, onde as crianças usam fantasias e batem nas portas das casas dizendo a tradicional frase doce ou travessura, que é uma brincadeira onde as crianças aprontam uma travessura a quem negar as guloseimas. Mas o que tem a ver tudo isso com casos criminais? Por que nessa data muitas pessoas desaparecem misteriosamente? Ou então, por que muitas pessoas são encontradas mortas de forma muito estranha? Nesta data, o medo vai se transformar em diversão por um dia ou talvez não. E o fato é que são inúmeras as histórias bizarras que aconteceram entre a noite do dia 31 de outubro e 1º de novembro. E não apenas no enredo dos filmes ou nas histórias sangrentas que animam uma noite tão sombria, mas escrupulosamente real. Pensando nisso, vamos para o nosso caso de hoje.
Ronald Sisman era um fotógrafo de 39 anos que morava em um apartamento duplex no terceiro andar de um prédio no bairro de Chelsea, em Manhattan. Ele era um fotógrafo bastante trabalhador que operava 2 negócios de fotografia em sua casa. Tinha um público bem diversificado, incluindo algumas celebridades. Já Elizabeth Platzman nasceu no dia 4 de agosto de 1961, em Roslyn, Nova York. Na época do caso, ela tinha 20 anos de idade, era estudante universitária e estava namorando Ronald. Por volta das 8 da noite do dia 31 de outubro, Halloween de 1981, os corpos de Ronald e Elizabeth foram encontrados no terceiro andar do apartamento de Ronald. Os dois foram brutalmente espancados antes de serem baleados na cabeça. Ronald levou 4 tiros, já Elizabeth levou 3. A casa parecia ter sido saqueada e uma pistola que estava registrada no nome de Ronald parecia ter desaparecido. Pouquíssimas evidências foram deixadas no apartamento pelos criminosos, mas uma coisa que a polícia não podia negar é que o apartamento estava completamente destruído. As gavetas foram reviradas, os móveis estavam todos fora do lugar e muitas coisas estavam quebradas, e tudo isso dava a entender que alguém estava procurando por alguma coisa muito importante. Em 1980, Ronald chegou a ser acusado por uma atriz chamada Melanie Haller de ter forçado ela a usar drogas, mas por falta de evidências concretas, as acusações feitas contra ele foram retiradas. E pensando nisso, foi encontrada uma quantidade muito grande de drogas no apartamento do Ronald e muitas pessoas acharam que eles deram uma festa e algo saiu errado após o uso excessivo de drogas. Mas logo essa ideia foi descartada, assim como a hipótese de que eles foram assassinados por causa de alguma droga. Assim também foi descartado a hipótese de assalto, pois todo equipamento fotográfico de Ronald estava no apartamento. E tudo é muito esquisito, pois esse equipamento é muito caro. E como assim ninguém levou? Uma das hipóteses levantada pela polícia é que o Ronald conhecia seu assassino, pois não tinha sinais de uma entrada forçada, então o assassino foi convidado a entrar. Ronald também havia pedido 2 licenças de porte de arma porque alguém tinha invadido o apartamento dele e ele ficou com muito medo. E isso tudo, gente, analisando em geral, é muito estranho. Só que mesmo assim, gente, com todas essas análises feitas, com todas essas informações que foram levantadas, a polícia chegou a um beco sem saída. Afinal, quem foi que matou o Ronald e a Elizabeth? Só que esse caso, gente, teve uma reviravolta assim super estranha, porque um informante da prisão disse que seu colega de cela, de alguma forma, ele tinha previsto esse crime antes mesmo dele acontecer. E esse detento era ninguém menos que o assassino filho de Sam, chamado David Berkowitz, que em 1977 foi condenado por uma série de assassinatos que, se vocês quiserem, posso trazer um vídeo contando mais detalhes sobre o caso dele. David mencionou que o assassinato seria realizado pelo culto satânico do qual ele fazia parte. Foi alegado também que o assassinato de Stacy Moskowitz, a última vítima do filho de Sam, foi capturado em filme e que Ronald foi quem registrou o assassinato à distância. Ele mencionou que o Ronald e a sua namorada foram assassinados e saquearam a casa dele porque eles estavam em busca desse filme. E durante o seu julgamento, houve sim a especulação de que David ele fazia parte de um culto satânico. De acordo com esse informante que eu falei para vocês, eles iriam assassinar o casal para um ritual e iria atirar na cabeça deles e saquear o local para eliminar as provas incriminatórias. Quando ele foi questionado sobre isso, David contou que Ronald possuía essas imagens que eu falei para vocês, no qual o David foi incriminado, e o Ronald estava planejando entregar para as autoridades para se livrar de algumas acusações de drogas. Só que nenhuma evidência foi encontrada para apoiar as alegações de David, e teve uma coisa que eu fiquei assim de boca aberta, é que o David ele deu informações precisas do apartamento de Ronald. Só que mesmo assim, gente, eles não tinham provas, eles não tinham evidências, nada que sustentasse essas informações que o David falou. E a verdade é que ninguém sabe se o assassinato desse casal tem a ver com o filho de Sam e a sua seita satânica. Então este caso
permanece um mistério. É isso aí, investigadores, esse foi mais um caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. É um caso que não tem tantas provas, tantas investigações, mas é um caso que aconteceu na noite do Halloween e que intriga muitas pessoas até hoje. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam e deixe sugestão de novos casos. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!